Muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos, muito bem-vindos à nossa casa de acolhimento, de amor e de consolo. Talvez alguns de nós possam estranhar que uma atividade chamada a prece seja uma atividade voltada para o mês da Cefa, dedicado à família e ao Outubro Rosa. Mas que relação pode ter esse tema com os assuntos que a casa aborda durante esse mês? Talvez a pergunta que responde a esse questionamento seja esta: e se eu quiser falar com Deus? Nossa família, as pessoas que amamos, nossos amigos, não raro, sofrem da carência exatamente de não conseguir falar com o Pai. Mas afinal, o que é isso? O que é falar com Deus? Fazer uma prece é falar com Deus. Mais do que isso. Isso tem um objetivo. O objetivo da prece consiste em elevar a alma a Deus, em nós termos condições de nos elevar até Ele. Mas, assim também, há algumas condições para que nós consigamos fazer isso. A condição essencial a essa prece é que ela seja inteligível, a fim de que possa falar ao Espírito. A qualidade principal da prece é ser clara e concisa. E, acima de tudo, fazer refletir. Queridos, isso não é direcionado a ninguém, senão a nós mesmos. É a nós que a prece deve fazer refletir. É a nós que ela deve falar. É a nós que ela deve ser inteligível. Há algumas linhas religiosas que fazem da prece uma sequência de palavras que, às vezes, tem uma rapidez tão grande que mal fazem sentido. Há outras que transformam a prece numa penitência. Mas, desde quando falar com Deus é uma penitência? Em que momento da nossa caminhada nós transformamos um dos momentos mais sublimes do nosso trilhar numa penitência, ou seja, numa conversa com o Pai? É difícil de entender, mas a gente já fez isso também. Mas, então, como fazer? Como é que eu faço essa prece que todo mundo diz que tem que ser clara, concisa e deve nos tocar? Não vamos muito longe. Lá no nosso Evangelho, no seu último capítulo, derradeiro capítulo, ele nos explica qual a importância da prece para nós, como nós devemos proceder ao realizar uma prece. E não contentes com isso, nos coloca mais de 40 propostas de como se fazer essa prece nos mais diversos casos. Mas essa coletânea, ela é uma escolha feita a partir de muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Mas esse ditado não quer dizer pega e vai falando a rodo. Não. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece.
quando eles fazem, é para fixar ideias, para chamar a atenção sobre certos princípios da nossa doutrina, que não raro nós esquecemos. Então, nesses casos, o que fazer para poder atingir essa bonificação da conversa com o Pai? É necessário entender que eles também fizeram isso para nos auxiliar aqueles que não conseguem fazer isso com facilidade. Aos nossos queridos, por exemplo, que trabalham aqui na casa, no nosso atendimento fraterno, já devem ter ouvido, não raras vezes, quando eles recomendam: faça o evangelho no lar, faça uma prece, e as pessoas respondem o quê? Eu não sei rezar. Mas afinal, o que consiste sabermos orar? Por que precisamos fazer de alguma forma específica? As preces lá no Evangelho têm dois grandes grupos. Uma delas são as preces chamadas de preces gerais. E a outra é a oração dominical. E que preces são essas? Lá no Evangelho, há uma série de preces por aquele que ora, por nós, que nos colocamos em meditação e pedimos ao Pai por nós mesmos. Que tipo de preces são essas? São aquelas aos nossos espíritos protetores. São aquelas quando pedimos que nos corrija um defeito que nós temos e não conseguimos nos afastar dele com facilidade, embora o reconheçamos. São aqueles para pedir força para resistir a uma tentação que não são poucas. Sabemos bem disso, em todos os sentidos. Espiritual, material, moral. Somos tentados o tempo todo. Um perigo eminente. Quantas vezes, após enfrentarmos um perigo, ou antes de passarmos por alguma coisa que nos angustia, nós oramos. O interessante é, sempre que é por nós, a gente lembra de orar. Né? Para pedir um conselho. Quantos de nós, num momento de aprêmio, nos preocupamos em nos aconselhar com quem mais cuida de nós? Por que é que somos tão resistentes a pedir conselhos? Será que não acreditamos que eles virão até nós? É fé que nos falta, é isso? Essas são as aflições da vida. Quando nós pedimos por nós e por aquilo que sentimos. A hora de dormir, poucos de nós lembram de fazer isso. Tivemos o sagrado direito de viver um dia, evoluirmos mais um dia, temos a oportunidade de sermos um pouco melhores. E nós sequer reconhecemos isso. Então, lembrar disso é bem importante. Mas nós também não oramos só por nós. Quando a gente cresce um pouquinho mais, e nós crescemos um pouquinho mais, a gente começa a orar também por aqueles que estão à nossa volta. Oramos por alguém que esteja em aflição. Por quê? Isso é empatia, isso é amor, isso é solidariedade. Oramos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Por quê? Por que eu oraria para as pessoas? Porque orar por eles é o que nos faz diferente deles. Se os criticamos tanto, por que é que fazemos como eles fazem?
pelo bem concedido a eles também. Nós oramos, porque tudo que for bom para eles será bom para todos. Serão oportunidades de crescimento e de evolução. E nós também queremos, tanto quanto nós queremos evoluir, também queremos que eles também evoluam. Oramos por uma criança que acaba de nascer, pedindo a graça de uma vida feliz e tranquila. Oramos por aqueles que agonizam, pedindo ao Pai que o ampare, que o console, nesse momento tão difícil. Mas além disso, nós também podemos orar pelos que já não estão mais entre nós. Por alguém que acaba de morrer, por pessoas a quem tivemos aflição, por um inimigo nosso que não está mais conosco, pelos espíritos penitentes, pobres deles, foram embora e ainda penarão muito na erraticidade. Por um criminoso, como é difícil orar pelo criminoso. Normalmente, a gente olha na televisão, né, e vê aquela figura que matou alguém, que fez mal a alguém, e por um desatino da justiça, acabou morto. O que é que a gente diz? Bem feito. É assim que se olha. Foi isso que o Cristo nos ensinou a dizer, bem feito. Orar por um suicida, aquele que talvez seja o mais sofredor de todos, porque não conseguiu suportar o fardo que ele mesmo se propôs a carregar. É triste, é difícil e é muito necessário que nós possamos orar por eles também. Por fim, oramos pelos doentes e pelos obsediados. Os doentes são aqueles que sofrem as dores do corpo físico. Os obsediados são aqueles que sofrem as dores da alma. A eles, sempre, a nossa oração, o nosso consolo, o nosso pensamento, a nossa vibração positiva. Mas também dissemos aqui antes que esse lote de instruções dos Espíritos eram divididos nessas preces e na oração dominical. O que é a oração dominical? Alguém lembra? A oração dominical é aquela que o próprio Cristo nos ensinou. E um dia, quando um apóstolo aproximou-se dele e disse: Mestre, ensina-nos a orar. O Cristo ergueu os olhos e disse: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E os apóstolos tiveram o que uma amiguinha minha chama de um ciricutico. Tiveram uma coisa. Como assim, Pai? É Deus, não é Pai. Pai tem em todo lugar. Não. O Pai é o Pai de todos. Porque todos somos filhos de Deus. Se todos somos filhos de Deus, se todos somos filhos do mesmo Pai, então somos todos irmãos. O melhor de nós, ou o pior de nós, é tão irmão nosso quanto o nosso irmão de sangue. Enquanto nós não conseguimos entender isso claramente, todo o resto não vai acontecer.
Quando Cristo fala isso, o que ele quer dizer? Que é uma harmonia do universo que nos mostra uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas. Queridos, não queiramos entender Deus. O que nós podemos é adorar a Deus e respeitar os seus desígnios. Nós não temos condições de ter entendimento sobre o Pai. E adoração não significa prostrar-se de forma estática. A adoração pressupõe dinâmica, pressupõe trabalho. Foi para isso que nós fomos colocados aqui. E o Cristo continua: venha o teu reino. Que reino é esse? Este reino. Deus deu aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes daria felicidade se eles cumprissem essas leis. Com elas, reinaria a paz e a justiça, em vez de se maltratarem como o fazem. Deus nos ensinou. O Cristo nos ensinou. A lição está dada. E nós? Nós estamos cumprindo a lição? E o Cristo segue: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, se nós cremos que a obrigação do nosso filho se submeter à nossa vontade, porque nós somos pais, qual não deverá ser a nossa obrigação de nós, criaturas, para com o nosso Criador? Então, faça-se sempre a vontade desse Pai que está no céu. Dá-nos o pão de cada dia, pediu o Cristo. O Cristo não pediu o pão para uma semana, para um mês, para a vida inteira. Não. O pão de cada dia. O suficiente para que nós vivêssemos com tranquilidade. E mais, ele pede aqui o pão do corpo, indispensável para ter força para o trabalho, e o pão da alma para o desenvolvimento do espírito. Nós é que resolvemos acumular pães quando não é necessário. E o Cristo pede: perdoa nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Aqui, queridos, com toda a tristeza, podemos dizer: a casa caiu. Porque nós temos uma dificuldade enorme de perdoar aqueles que nos ofendem. Mas, cada vez que esse perdão não acontece, isso é uma infração à lei divina. E nós vamos responder por isso. Cada vez que nós perdemos uma oportunidade de perdoar, aí está colocada uma infração à lei de Deus. Temos muitas infrações e muitas faltas a resgatar por consequência. O Cristo pede que não nos deixes entregue à tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui é muito claro para nós, queridos, que na verdade o Cristo se refere a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, encarnados aqui para expiar faltas e nos melhorar. Nós somos a causa
de todos os males. O que acontece conosco quando os maus espíritos nos influenciam, nada mais é do que se aproveitar dos nossos pendores viciosos. Ou seja, o que é que nós fazemos para nos melhorarmos? E o que se encerra com assim seja. Assim como, desse jeito, que os nossos desejos se efetivem nessa prece, mas curvemo-nos à sabedoria divina, naquilo que não entendemos, que se faça a vontade do Pai. E não raro, nós não entendemos. Não raro, nós nos achamos injustiçados. Não raro, nós achamos que estamos sendo vítimas. Quando, na verdade, nós estamos passando por oportunidades de crescimento que nós não conseguimos entender como tal. Essa é a nossa verdade, quando Cristo ora por nós e nos ensina a orar. Mas essa casa, especificamente, carrega o nome daquele que é considerado um dos espíritos mais evoluídos que pisaram esse planeta depois do Cristo. E essa casa carrega o nome de Francisco de Assis. E há uma oração a quem a autoria lhe é imputada, mas que não há certeza de que isso seja verdadeiro. Mas é voz pública que essa oração teria sido emanada do próprio Francisco de Assis. Uma oração que a maior parte de nós conhece. Muito tênue, muito cândida, muito clara. E que nos diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Percebam, Francisco quer ser instrumento dessa paz que o Pai quer entre nós. Ele só pede isso. Ele não pede para si. O que ele pede é trabalho. E diz mais ele: onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Queridos, percebam a profundidade da prova que Francisco pede ao Pai. Ele não quer simplesmente ser portador de luz, fé, verdade, esperança ou alegria. Não. Ele quer que o Pai o coloque no submundo da humanidade. Lá onde está a treva, a dúvida, o erro e o desespero. É lá que ele pede que o Cristo lhe coloque, que o Pai lhe coloque, para que lá ele possa fazer valer a vontade do Pai. É preciso muita coragem para pedir isso ao Pai. A gente para e pensa que nós passamos o tempo todo implorando benesses. E um espírito evoluído pede o quê? O trabalho mais difícil. E pede mais, Francisco. Ele diz: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar,
que ser consolado. E aqui eu faço um parêntese e digo, mas também sermos consolados, porque nós precisamos compreender do que ser compreendido, mas que também possamos ser compreendidos, porque nós necessitamos amar que ser amado, mas também ser amados, porque somos absurdamente carentes de amor, a mola que move o universo. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Lembram do Cristo? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. É sempre um privilégio estar com vocês.